Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa. Hoje vamos falar com o nosso colaborador habitual, o nosso jornalista Armando Alves. Bom dia, Armando. Para hoje, qual o tema que nos trazes? Olá, cumprimento a todos aqueles que nos estão a ouvir. Vamos falar de duas coisas diferentes, mas que no fundo têm muitas ligações. Primeiro, vamos ter na próxima temporada em Portimão futsal de Primeira Liga e basquetebol de Primeira Liga. Ui. É dos poucos municípios no país, fora dos grandes centros, onde isto acontece, sendo que o futsal já tinha garantido a subida e o título há muito tempo. O futsal do Portimonense foi campeão nacional da segunda divisão. Às vezes as pessoas não dão muito valor a estas coisas, mas para sermos os melhores do país, seja em que escalão for, dá sempre muito trabalho. E portanto, aqui fica mais uma vez assinalado esse grande feito, esse enorme feito do futsal do Portimonense. O basquetebol do Portimonense lutou até às meias finais, perdeu com o Clube Desportivo da Póvoa nas meias finais e, portanto, digamos que desportivamente não teria acesso à primeira divisão do basquetebol. Uhum. Acontece que o Imortal de Albufeira desistiu da sua participação na chamada Pro Liga, é assim que se chama o campeonato da primeira divisão, e abriu uma vaga. Essa vaga, de acordo com os regulamentos, pode ser ou é preenchida prioritariamente por um clube da mesma associação que demonstre interesse. E foi o Portimonense. O Portimonense que esteve a um passo da Primeira Liga. Importa referir que nessa eliminatória, nas meias finais com o Clube Desportivo da Póvoa, foram os 3 jogos, foi à melhor, portanto quem conseguisse 2 vitórias chegava à final. Disputaram-se 3 jogos e todos eles foram decididos no prolongamento. Imagine-se a emoção que foi nesses jogos entre o Portimonense e o Desportivo da Póvoa, com os poveiros a ganharem 2 jogos, o Portimonense só ganhou 1 e ficou pelo caminho. Bom, mas retomando um pouquinho o fio à meada, dizia eu que o Imortal de Albufeira ficou afastado da primeira divisão por não conseguir reunir as condições necessárias para participar, nomeadamente ao nível dos apoios. Isto porquê? E aqui vamos entroncar em algo que tem a ver com as políticas municipais e com os dinheiros públicos que são utilizados no desporto. A Câmara de Albufeira, bem ou mal, não vamos agora discutir os méritos dessa decisão, decidiu retirar grande parte do apoio que concedia ao Imortal Basket e não confundir o Imortal Basket com o Imortal Desportivo Clube. São 2 clubes diferentes. Na prática, o Imortal Basket é um filho do Imortal antigo, digamos, que foi fundado nos anos 30. Albufeira, claro. O que é que acontece? Há uns anos, há menos de 20 anos, as pessoas responsáveis pelo basquetebol entenderam que o dinheiro que entrava no Imortal era todo destinado ao futebol e que o basquetebol seria prejudicado e acordaram, naturalmente com a anuência do Imortal Desportivo Clube, que tinha o nome de Imortal, acordaram que fosse criada uma secção autónoma do basquetebol, na prática um novo clube, que os dirigentes são diferentes, a estrutura é diferente, e foi criado o Imortal Basket Clube. Começou na base, a Albufeira tem grandes tradições de basquetebol, depois foi crescendo e nas últimas épocas marcou presença inclusive em finais de taças de Portugal, na primeira divisão, masculina e feminina, e portanto foi um período de grande fulgor e de grande crescimento do Imortal Basket. Sucede, porém, que a Câmara de Albufeira entendeu que os cerca de 600 mil euros em subsídios que o Imortal recebia, em parte ou em grande parte, eram destinados a financiar atividades desportivas profissionais, e a lei não prevê essa possibilidade. As autarquias apenas podem financiar desporto amador e de formação, e naturalmente, escudando-se nisso, a Câmara de Albufeira decidiu reduzir os apoios. Os dirigentes do Imortal Basket decidiram que, com menos dinheiro, não tinham condições para ter uma representação condigna na Pro Liga e no campeonato feminino também, na primeira divisão, e por força disso o Portimonense entrou para o lugar do Imortal. Bom, mas se nós formos ver o que se passa no Algarve, de uma forma geral, esta situação
que agora veio a lume em Albufeira, passa-se um pouquinho também noutros municípios onde há modalidades que são de alguma forma privilegiadas e que recebem subsídios avultados. Em alguns casos não se sabe bem porquê, em alguns casos são, digamos, motivações históricas, autarcas que passaram pelas câmaras municipais e que têm muitas ligações a esta ou aquela modalidade, por exemplo, e que deixaram lá um rastro de apoio. Isto para dizer o quê? Em grande parte dos municípios do Algarve nós não temos propriamente uma política desportiva. Aliás, a prova disso é que em Albufeira nem sequer havia um regulamento de apoio aos clubes desportivos, que é uma coisa estranhíssima, mas eu fui ver o que é que se passa, fui ver também por questões de natureza profissional, sim, claro, o que se passa noutros municípios do Algarve, e são vários aqueles que não têm um regulamento de apoio ao associativismo desportivo. Ora, isto é de bradar aos céus, isto, como diria o povo, não lembra o diabo. Então, entrega-se dinheiro aos clubes sem saber o que é que eles estão a fazer com o nosso dinheiro, porque o dinheiro é de todos, claro, o dinheiro é de todos os municípios. Não tem lógica nenhuma. E, portanto, importa que as autarquias olhem para este fenómeno com o devido cuidado, não no sentido de fazer como a Albufeira fez, porque, se quiserem a minha opinião, acho que o procedimento não foi propriamente mais correto, sobretudo porque foi inopinado, foi tomado quando havia já um curto prazo para o Imortal se inscrever na primeira divisão e, portanto, resultaram daí sérios prejuízos. O prejuízo maior é que a Albufeira, que é uma cidade de basquetebol, não vai ter primeira divisão masculina nem feminina. Mas importa olhar para estas situações com o devido cuidado, no sentido de aqueles clubes que trabalham bem, aqueles que têm projetos interessantes, aqueles que efetivamente se esforçam por ter recursos humanos qualificados, aqueles que dão melhores condições aos seus jovens, esses naturalmente que têm que ser apoiados e apoiados, porventura até com valores substancialmente maiores do que aqueles que lhes são entregues pelas autarquias. E, portanto, tem que haver aqui critérios claros, não de favorecimento por o Presidente ser desta ou daquela cor política, por ter esta ou aquela influência, mas sim pelo trabalho que os clubes desenvolvem. Isso só se consegue havendo regulamentos municipais de apoio ao associativismo muito, muito claros, que não permitam que, por divergências entre as pessoas, por divergências políticas, por outro tipo de situações, agora deixas de receber e já não podes fazer o que estavas a fazer. E portanto, fica aqui esse alerta para que as autarquias também, e isto não visa um caso específico, não estou a falar nem de Portimão, nem de Lagos, nem de Lolé, nem de Vila Real de Santo António, posso dizer que dos 16 municípios do Algarve, mais de metade têm, ou não têm regras para apoio ao movimento associativo desportivo, ou então têm regras pouco claras. E, portanto, fica este reparo, porque, como eu disse há pouco, em causa está sempre o dinheiro de todos nós e investir no desporto é um investimento de futuro, mas tem que ser com regras, com métodos, de forma clara, que todos saibam e, sobretudo, que seja de facto um investimento e não um gasto. E em muitos casos, aquilo que se passa no Algarve, olhando à forma como o movimento associativo, ao parte do movimento associativo, é apoiado por algumas autarquias, eu creio que se trata mais de um gasto do que de um investimento. Exato. E, portanto, importa corrigir essas situações anómalas para que no futuro possamos ter, de facto, mais investimento, mais qualidade no apoio concedido ao nosso desporto, porque isso traduz depois também em mais praticantes e em melhores resultados. E para finalizarmos, tens que queres falar noutro assunto? Sim, muito resumidamente, até porque me alonguei um pouco, a nova época desportiva está aí à porta. Não sabemos bem que Portimonense vamos ter, porque o Portimonense ainda convive com problemas do passado. O Portimonense, neste momento, está impedido de inscrever jogadores porque tem 5 transferes ban. Eu, em uma ocasião anterior, já expliquei o que é um transfer ban. Transfer ban resulta de dívidas em que houve uma queixa à FIFA, ou de clubes, ou de empresários, ou de jogadores, e a FIFA decidiu que o Portimonense, enquanto não pagar essas dívidas, não pode registrar novos contratos. E, portanto, nesta altura, digamos que o Portimonense parte um pouco atrás de quase todos os outros. Não digo de todos, porque há outros clubes, como a União de Leiria, por exemplo, o Leixões, que também têm neste momento transfer banos ativos. Mas a época passada, como todos sabemos, foi uma época de grande dificuldade e de grande sofrimento, em que o Portimonense apenas na última jornada garantiu a permanência, e agora, começando já um pouco atrás de quase todos... Vai complicar as coisas também. Perspectiva-se uma época de algum sofrimento. Ao invés do vizinho Farense
que garantiu a permanência no play-off, perdeu com o Portimonense na última jornada e depois foi ao play-off, ganhou a eliminatória com o Belenenses, já está um pouquinho mais adiantado e, portanto, digamos que há motivo para mais sorrisos neste momento em Faro, uma vez que o plantel, as notícias que se sabem, está mais ou menos alinhavado, em trazão ainda mais 3 ou 4 reforços. No Portimonense está tudo ainda num manto de algum nevoeiro que esperemos que se dissipe rapidamente e que seja possível construir uma equipa competitiva e que faça melhor do que as equipas dos últimos 2 anos, em que o Portimonense teve muitas dificuldades para se manter na Liga 2. Esperemos que a próxima temporada seja muito melhor. Assim o esperamos. Obrigado, Armando Alves, pela tua sempre preciosa colaboração em 2 Dedos de Conversa. Até à próxima. Um abraço. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.